já do outro lado. O Senhor, mesmo sendo tarde, deu-lhe uma palavra para os seus discípulos, dizendo: passemos para outra margem. Deus está nos levando realmente para um outro lado, para um novo momento. Amém? E no nome de Jesus, toda a situação que você tem passado de problema, crise, tempestade, você vai para um outro lado e já está chegando. Essa passagem diz, no versículo 38, que Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os detalhes são muito interessantes. Que você falar de um texto que Jesus dorme sobre um travesseiro é uma coisa muito natural, normal, quando se refere à pessoa de Jesus, o Salvador do mundo, é ou não é? Interessante é entender o porquê ele está dormindo e o que está acontecendo. Jesus dormia o sono da confiança, o sono da segurança, o sono da confiança. Por quê? Jesus liberou a palavra e foi dormir. Ele sabe muito bem que quando ele libera uma palavra, ainda que ele durma, a palavra vai se cumprir. Ele não está preocupado, porque Jesus estava exausto, cansado, falando para a multidão, curando pessoas. Agora está cansado, mas ele, antes de dormir, ele libera a sua palavra. Você tem uma palavra que, independente de qualquer coisa, é a palavra de Deus e há de se cumprir na sua vida. Glória a Deus. Jesus, então, liberou a palavra e dormiu. Liberou a palavra e dormiu. Ele está dormindo aonde mesmo? Sobre o travesseiro. E aonde? No barco. Jesus libera a palavra e vai dormir naquele barco. No versículo 40, Jesus diz para eles: ainda não tendes fé? Depois que Jesus repreende o vento, toma o controle da situação, amarra aquilo tudo, repreende tudo, Jesus vai aos discípulos e pergunta para eles: até quando vocês vão ser tímidos? Até quando vocês vão ser medrosos? Até quando vocês serão covardes? Até quando vocês não vão ter fé? Essa timidez de covardia e a sua falta de fé, o que está acontecendo? Jesus está perguntando para os discípulos. Jesus descansou para que eles pudessem agir em fé em sua palavra. Enquanto Jesus estava descansando, eles poderiam muito bem agir em cima do que ele falou, agir em fé, entrar em fé. E tem muitos meios aqui que a gente pode pegar como exemplo, como fé, mas eles tinham que agir em fé, entrar na palavra de Deus em fé, pegar a palavra que Jesus liberou e colocar fé, colocar ação em cima da sua palavra. Mas como o pastor quer chegar do outro lado, rema. E aí, irmãos, nós aprendemos algumas coisas aqui muito interessantes. Primeira coisa, a presença de Jesus não ameniza a minha responsabilidade. Jesus está no barco? Sim, mas eu tenho uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? É a responsabilidade de aplicar a palavra, a responsabilidade de dizer: olha, tem princípio, vamos ficar na palavra, vamos nos manter assim, vamos ter fé, ele falou, a coisa vai acontecer. Não é porque Jesus está na nossa vida que temos que amenizar ou tirar a nossa responsabilidade.
Ah, Jesus está comigo, está contigo, mas você é responsável pelos seus erros. Ah, Jesus está comigo, está contigo, e você está fazendo coisa errada, não pense que Ele vai te abençoar não, o erro vai tomar conta de você. A Bíblia diz que a semente que cai na beira do caminho, vem a ave e come, é o diabo, come a semente que está vindo na sua vida agora, é para você dizer, eu vou realmente ser responsável por minhas atitudes, porque eu tenho um nome acima de todo nome, é o nome de Jesus na minha vida. A segunda coisa que a gente aprende, que a presença de Jesus não ameniza a minha obediência à sua palavra. A presença de Jesus está no barco, tá? Mas ela não tira a minha obediência ao que Ele falou. Isso é uma linha muito fina. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É muito fina, porque a gente diz assim, não, mas o Senhor está comigo. Está com você, mas você não obedece ao que está escrito aqui, ó. Você faz o que você quer. Isso acontece. Nós nos desculpamos que o Senhor está no nosso barco, mas não acatamos a sua palavra. Ah, o Senhor está comigo, aleluia, glória a Deus, o Senhor está comigo, e vai indo. E o que Ele está te falando, o que Ele está te orientando, a palavra que Ele está te dando de direção, vai ficando tudo para trás. Não. Aqui foi exatamente o que aconteceu com os discípulos. O Senhor está com eles? Está. O Senhor está no barco, o Senhor está descansando, está dormindo. E eles não estão praticando, vivendo a palavra que Jesus liberou. Outra coisa que aprendemos aqui é que a presença de Jesus não ameniza a nossa fé. A presença de Jesus, em outras palavras, não tira a nossa fé. A nossa fé tem que entrar em ação, em cima, inclusive, do que Ele falou. Fé não é uma palavra mágica, fé é uma palavra que tem que estar em nós, em ação constantemente. Eu pergunto para você, qual foi a experiência que você teve essa semana com Deus? Você teve experiência? É um Deus que nos dá experiência. Muitas vezes você está preocupado com situações onde Deus está falando assim, se você botar isso na minha mão, se você cresce mais em mim, se você confiasse em mim, do jeito que você confia na tua própria vida. Então, eles não confiaram em sua palavra, eles se acomodaram com a sua presença. É perigosíssimo se acomodar, se acostumar com a presença de Jesus e não viver a sua palavra. Começamos a deixar a palavra de lado, começamos a não viver a fé baseada na palavra, deixamos a palavra, começamos a nos acostumar, a acomodar com a palavra, porque, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo. Vemos aqui também que eles não deram a devida honra para quem está no barco, perderam a honra de quem está ali. Chegaram ao ponto de dizer que Jesus não está se importando deles morrerem. Isso é um absurdo. Para quem está cuidando dele, para quem tem a palavra, eles já viram tantos milagres antes de acontecer essa situação, eles já viram milagres, sabe do que o Senhor é capaz, o Senhor já ensinou, já mostrou, e agora não tem fé. Jesus disse, passemos para outra margem, passemos para o outro lado. Alguém tem que remar em fé para chegar do outro lado. Alguém tem que ter ação para chegar do outro lado. Não adianta só querer o outro lado e não fazer nada. Não adianta querer chegar do outro lado e não ter fé para chegar lá. E o momento ali que eles estão passando é um momento altamente espiritual. Eles tinham que aprender a lição ali. Por que tinham que aprender a lição? Porque o que está esperando eles do outro lado é pior do que a tempestade.
Jesus está dormindo e permitiu tudo aquilo para que eles pudessem começar a exercitar a autoridade espiritual. A autoridade no mundo espiritual, porque você repreendeu um vento, repreendeu uma tempestade, não é uma coisa visível assim naturalmente como uma pessoa, então tem que chegar para os potestades e declarar, em nome de Jesus, fora! Ali era algo espiritual, que Jesus está querendo treinar os discípulos com autoridade, terem autoridade contra o tempo, autoridade contra aquele momento terrível que eles estão passando. Quando Jesus repreende o vento, fica tudo calmo, e Jesus fala sobre timidez, covardia, que eles não têm fé ainda. Jesus está querendo dizer, vocês passaram por isso, eu acalmei tudo, e vocês pensam que tudo passou? Passou não, vocês não aprenderam nada, vocês vão ver lá do outro lado quem está esperando vocês. Isso aqui só foi um teste. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que a gente pensa que é tudo, não, é só um teste para você vencer forças maiores e obter maiores vitórias ainda na sua vida espiritual e natural. Essa passagem termina com uma pergunta. A pergunta é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É uma pergunta. São os discípulos que fazem a pergunta. Quando os discípulos viram Jesus atuando daquela maneira, eles falam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É uma pergunta que não tem resposta. Acaba o texto. Já entra numa outra situação. Acabou. A pergunta fica sem resposta. Por quê? Porque a pergunta é para quem está lendo responder. Quem está lendo vai responder. Aí quem está lendo a passagem, quando chega no 41, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é o Jesus Cristo que habita na minha vida. Esse é o Jesus que eu tive experiência com ele ontem. Esse é o Jesus que me fez sonhar. Esse é o Jesus que abriu aquela porta. Esse é o Jesus que tudo pode. Agora, do outro lado, o que estava esperando eles? Do outro lado esperava eles o endemoniado gadareno. Nada segurava aquele homem. Correntes ele quebrava, dormia nos cemitérios. Ele era um tormento para aquela cidade, Decápolis, 10 cidades. Ele era o tormento da cidade toda. Violento. E não era apenas o endemoniado, porque Jesus perguntou para ele, qual é o teu nome? E ele falou, somos legião. Uma legião governa a esfera espiritual, o céu de uma nação. Legião domina regiões. Era legiões, não era um demônio. Ele se manifestava numa pessoa que morava no cemitério, que quebrava tudo, passava pelo fogo, não se queimava, era o bicho. O cara era terrível, era fera, todo mundo tinha medo daquele homem. Os discípulos é que perguntam, quem é este? Quem é este? Agora, a resposta de quem é este vem pelo endemoniado gadareno. Olha o versículo, capítulo 5, versículo 7, olha aí, ó, a continuação, capítulo 5, olha o versículo 7 comigo. Exclamou com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus vivo. Aleluia. Ou melhor, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Os discípulos não sabem quem é Jesus, mas o demônio, a legião, sabe. E quando Jesus chegou naquela cidade, eles estão
clamando e dizendo que tenham contigo Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Nós, como igreja, precisamos conhecer quem Ele é. O diabo sabe quem é, o diabo treme, já foi derrotado por ele, mas nós, filhos de Deus, precisamos conhecer, saber quem Ele é. Ele é o Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, não tem outro igual, é o teu Salvador, é o teu Senhor, é aquele que abre porta, é aquele que destrói as muralhas, as garras do diabo. Ele é o Senhor na tua vida. Versículo 39, despertando Jesus, repreendeu o vento, e diz no final do versículo 39, o vento se aquietou. Quando os discípulos falam, quem é este que até o vento? Você viu quantas vezes aparece vento? Porque o vento, você não vê, mas você sente. O vento, você não vê, mas você vê as suas ações. Satanás, ele opera na área da emoção, dos sentimentos. E aí, teus sentimentos mudando, vem uma turbulência ao teu redor. Era o que estava acontecendo no mar. O vento bate nas ondas, elas se levantam e embolam. Tem outra passagem que fala que o vento embolava as ondas. Então vai embolando, e elas vão batendo na água, fazendo aquela barulheira. Você sabe muito bem, de noite, se você está perto do mar, você ouve aquela barulheira, pá, pá, batendo, as ondas fazem barulho. Imagina o vento batendo, levantando aquelas ondas, elas vão embolando, vão fazendo barulho. Então o que está acontecendo? Os discípulos ficaram apavorados, porque o vento fazia as ondas baterem, as ondas fazerem barulhos. Em nome de Jesus, essa manhã, Deus te trouxe aqui para você vencer os ventos que estão soprando contra você, e os barulhos estão dizendo, vai falir, vai ficar desempregado, tua casa vai acabar, tua vida já era, você não vai passar por isso, você não vai conseguir, você vai ficar doente, você vai morrer, já era, você é fraco, você é covarde. O barulho das ondas por causa do vento, e o vento está no teu sentimento, você está sentindo, hoje, chega! Na autoridade do nome de Jesus, todo espírito que tenta trazer esse vento para trazer vozes, vão se calar hoje. Deus vai te dar essa libertação. Você vai sair daqui hoje com autoridade para dizer, todo vento do inferno fora, todo vento do diabo fora. Você vai sair daqui hoje para dizer, eu saí dali para vencer vozes, sentimentos, e eu vou para o outro lado, vou viver o melhor tempo da minha vida. Esse é o meu ano.